mais uma apresentação assim superficial com relação a alguns pontos que eu acho que ou deva tomar daqui para frente no projeto, né? Ô Dedé, Oi? Dedé, deixa só, então, eu fazer a abertura. Então, foi mal, cara. Eu acabei esquecendo. Tranquilo, cara. Porque Luke aqui me desconcentra totalmente. Então, gente, o objetivo aqui desse encontro aqui, hoje a gente está com pessoas novas participando aí, que é a equipe do Daniel. O objetivo desse encontro é a gente promover e difundir a inovação e implementar o estudo gradativo dentro do grupo, né? A ideia da gente é a gente apresentar aqui toda sexta-feira, nesse mesmo horário, algo que a gente está estudando fora do ambiente de trabalho, fora do nosso escopo de planning, de sprint, algo que a gente goste de fazer e que venha agregar de alguma forma assim, o dia a dia de cada um, né? Então, na sexta passada, o Jean apresentou uma matéria que ele gosta muito de estudar, que é banco de dados, e hoje é a vez do Dedélis. A gente tem um cronograma de apresentações. Semana que vem vai ser o Rafael e em seguida o Miguel, se eu não me engano, pelo cronograma que está aí. E eu vou colocar já vocês, Taeco, Brandon e Daniel, vou colocar vocês já no script, tá? Para vocês apresentarem alguma coisa também, tá bom? Então, a ideia é que sempre um por semana está apresentando. Então, a gente tem, por exemplo, quando fizer a rodada, né? Eu acho que a gente tem o quê? Quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um vai ter 8 semanas para dar uma estudada em algum assunto que seja relevante ou interessante para cada um e tocar a vida, com exceção da equipe da gente que, por exemplo, está sendo o piloto, né? Jean foi supetão, teve só uma semana de estudo ou de apresentação para montar. O Ederson teve só 3 dias e o Rafael vai ter uma semana, né? Aí também. Beleza? Então, dito isso, o Ederson pode começar aí. É nóis. Eu vou fazer aqui uma abordagem, eu acho que até superficial em alguns pontos. Eu acho que muitos de vocês já devem ter até mexido com isso, trabalhado com isso de alguma forma, né? Mas eu vejo que é um caminho que o projeto lá da rede tá entrando. Eu acho que é bom a gente já começar a pensar nos nossos desenvolvimentos, né? E nas coisas que a gente quer priorizar daqui para frente, pensar nesses pontos também, né? Já na outra apresentação ele veio falando o que é banco, né? Aí eu vou vir falando o que é dado, né? O dado ele sentido informacional, um dado é um registro do atributo, ente, objeto ou um fenômeno, né? Ele é um dado pura e simplesmente, né? Então, assim, na tabela 1 a gente tem essas duas informações aí, que é um double com, sei lá, com 7 casas decimais, né? Podendo ser positivo ou negativo. Isso, quando você olha para isso, isso não tem nenhuma relevância, né? Já a informação ela é resultante do processamento, manipulação e organização dos dados, de tal forma que represente uma modificação, seja ela quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema humano, animal ou máquina que o receba, né? Na prática, o que seria? Aqueles dois números eles seriam coordenadas, né? E a representação desse dado como informação, né? Então ele tem uma relevância para quem está pegando esse dado muito maior do que o dado puro e simplesmente, né? No contexto nosso da CAPES, a gente tem vários sistemas que administram segmentos diferentes dentro da educação, né? Tem o Sucupira, né, com a parte de pós-graduação, a parte de produção acadêmica, tem o Freire, que trabalha com a parte de educação básica, né, com ofertas. A gente tem o SCBA, que trabalha com a parte também de bolsas, auxílios e afins, né? Detalhando mais para a parte do Sucupira, né? A gente tem a pós-graduação nacional, né? Então a gente tem os programas de pós-graduação, a gente tem docentes de centros de produções, e aí a gente começa a sair da seara do dado em si, né? Que tem dentro da plataforma, para a parte de relatório ou informação que a plataforma pode ou deve oferecer, né?
No caso, a avaliação, né? A gente vai precisar de quantitativos, vai precisar de métricas para poder fazer a avaliação de cada programa, fazer a avaliação de cada periódico ou a avaliação de cada produção, né? E o relatório, né? Todo sistema tem que ter relatório, né? Todo sistema precisa ter uma forma que você possa extrair o dado que você colocou lá nele, né? E não só realizar a extração pura e simplesmente, mas poder fazer um trabalho de inteligência em cima daquele dado que você tem, né? No projeto da gente, né, o Connect, o RICA, ou qualquer nome que venha a ter depois dessas reuniões que vão ter, né, com o ciclo de instituições, esse projeto que a gente está trabalhando hoje, ele tem basicamente 3 objetivos centrais nesse ponto que a gente está, né? Que a gente tem o objetivo de agregar informações, né? A gente vai pegar de vários cantos diferentes isso e vai cruzar de determinadas formas. A gente vai enriquecer o dado que a gente tem, né? Então, assim, a partir de fontes diferentes, cada fonte ela pode ter um metadado ou atributo específico que a fonte B ou C não tem, né? Então, o que a gente vai fazer é agregar isso, né? E a outra parte também é a garantia da origem, né? Então, a gente vai puxar da fonte do dado objetivamente, né? Isso são os pontos que a gente já está cansado de debater, né? A gente já foi e voltou muito nessas abordagens, né? E aí, assim, como alicerce desse projeto, a gente tem algumas ferramentas, né? Uma dessas ferramentas é a ferramenta do Mobius, né? Eu não sei se é claro também para quem está fora do projeto a aplicação em si do Mobius, né? O Mobius ele tem um objetivo que ele agrega determinadas funções, né? Mas ele não é uma aplicação burra, né? Ele é uma aplicação que, por exemplo, ele não é um handle da vida, né? Que só está lá para expor um determinado dado, né? Ele só faz um bypass. O Mobius ele está lá para fazer um conjunto de ações periodicamente, né? Ou por demanda, né? Então, assim, a gente vai coletar os dados dos entes, a gente vai sincronizar isso, né? Então, é uma sincronia simples, por exemplo, o dado da gente ele está lá cacheado por 10 dias, por exemplo, né? Quando ele vê que deu 10 dias, ele vai lá e coleta aquele dado de novo, atualiza, né? E a gente faz algumas agregações, né, que a gente possa achar necessário, como é o caso, por exemplo, dos ISBNs, né? E, enfim, a gente pode puxar de várias fontes diferentes, sejam elas páginas web, acesso à API, e conseguir agregar isso num ponto de entrada só, né? São funções magníficas, né? São funções que são fundamentais para o funcionamento do Connect ou da rede IES, né? Que seja ela qual for a nomenclatura, né? Mas são fundamentais, né? Só que, assim, a gente está entrando por um ponto que a gente não sabe exatamente para onde é que o Morbius vai, né? Então, assim, ele vai virar uma ferramenta de ETL. Eu acho que ele não vai virar pura e simplesmente uma ferramenta de ETL, até porque ele agrega as funções do ETL, só que ele vai concentrar muito mais funções do que isso, né? E aí vem eu acho que essa apresentação é muito mais um conjunto de sugestões, né? Até por coisas que eu já vinha conversando também com o Jean, já vinha debatendo também do que eu achava que poderia se tornar isso, né? Que aí eu entro também nesse assunto no objetivo dessa apresentação, né? Que assim a gente tem eu vejo que a gente vai ter uma necessidade grande de criação de pipelines, né? Então assim, nesses pipelines, além da coleta, né, que é uma atividade que ele já faz, que é uma sincronia simples, né? A gente ia ter uma etapa também de higienização dos dados, de indexação desses dados, uma etapa para jogar isso dentro de um data warehouse, né, se fosse o caso, né? E com isso diminuir o tempo de resposta para o cliente, né?
Até porque, assim, a gente não tem uma base que é só do Connect, né? A gente tem um conjunto de bases que a gente está cacheando, está importando de outros parceiros. Então, assim, não existia a possibilidade de a gente fazer uma coleta, né, e uma normalização de todas as bases, é algo que, também da minha visão, ela deveria entrar nesse pipeline, né, entrar nessa forma, né? Igual a gente fez com as APIs, fazer isso também, colocar nessa forma esse processo de higienização e normalização e coleta para um data warehouse, né? Pronto. Finalizou? Peraí, ainda tem coisa, peraí. Ah, Porque travou aqui. tá. Pensei que você tinha finalizado, porque eu já tava batendo palma aqui e chamando de feito. Esse computador da maçã, viu? Pois é. é. Pois É da é. maçã esse computador? Não é da pera, não? Isso aqui é da pera, isso aqui é o dela. Xing Ling, é o Xing Ling. Enquanto tá travando aí, eu ia dizer, né? Jean falou sobre banco, você sobre dados, Na né? Nickelodeon lá, os Cada um computadores fala é tudo o que da gosta, pera. né? Você gosta de dar fala de dados, né? Calma, gente, porque eu sei que vocês gostam de mim. Vai lá, continue. Então, como eu falei, né, a gente tem vários parceiros, né, que podem entrar várias instituições de onde a gente pode puxar dados, né? E a gente vai existir a necessidade por parte de métricas, né? Assim, de a gente ver quantos docentes tem na base, quantas produções, agrupar isso por instituição, acessos diários, quantos atualizaram os currículos, né, diariamente ou semanalmente, né? Então, assim, existe uma facilidade, né? Existe uma estrutura que mantenha que facilite a gente a ler o dado, né? A conseguir traduzir isso numa informação que seja rica e interessante para o cliente, né? Afinal, pô, tá foda aqui, hein? Cara, eu acho que é você que não tá sabendo mexer no PowerPoint, viu? Afinal, só armazenar dados não faz sentido, né? Então a gente só chupinhar, interessante, só que isso não gera valor para o cliente, né? E relatórios são sempre bem-vindos, né? Já dizia o Matias lá do Tropa de Elite, né? Aí a gente parte para a questão do Data Warehouse, né? O Data Warehouse ele tem, do ponto de vista negocial, né? Ele centraliza e consolida grandes quantidades de dados de várias fontes e mantém informações de negócios úteis de seus dados para melhorar a tomada de decisão. Basicamente é limpar o dado e trazer no formato que o cliente consiga trazer alguma importância para o cliente, né? E do ponto de vista de desenvolvimento, a gente tem as ferramentas de BI, né? Tem determinados bancos de dados que podem ser direcionados para esse fim, e a implementação também do modelo Estrela, que é um dos modelos de representação para esse tipo de geração de indicador, né? Tá meio ruim, hein? Vamos lá. Pronto. Essa parte aqui é o modelo, a representação de modelo estrela, né? O modelo estrela ele tem uma tabela que é de fato e as tabelas de dimensão, né? As tabelas de dimensão, elas representam, por exemplo, se eu tenho nesse caso aqui, né? Eu tenho uma doença, eu tenho associado a doença no dia que essa doença foi constatada, a localidade, o paciente, a identificação do caso e o nome da doença. Então, isso aqui ele vai centralizar a nossa representação de dado, colocando a doença como evidência, né? E isso, assim, existem formas de a gente fazer isso, a gente tratar o dado
o dado bruto, né? Porque o dado bruto ele tem um esquema relacional, um esquema, enfim, que é representado para o sistema, né? Então, o sistema ele salva nessas tabelas para não haver duplicação de dados, né? Não haver essa redundância de dados. E nessa perspectiva da análise de dados, ele não está muito preocupado com isso, né? Ele está mais preocupado com, primeiro, a representação seguindo o paradigma de tempo, né? Então, ele vai sempre ter uma carga incremental, né? Então, por exemplo, nessa questão da doença, né? Eu tenho o tempo. Então, da próxima vez que for feita uma carga, ele vai atualizar essa data com novos registros. Por exemplo, se a gente levar em consideração que é uma carga diária, né? Ele vai pegar de ontem para hoje todos os casos de doença que tiveram e vai atualizar essas tabelas, né? Porque com essa estrutura, utilizando o modelo relacional, é muito mais fácil e o desempenho é muito maior para a elaboração de relatórios. Então, tipo, com dois joins aqui, a gente já consegue gerar um quantitativo que é importante para o cliente, né? A gente não precisa ficar gastando tempo gerando planilha, passando muito tempo tentando extrair um dado, fazendo 50 joins, né? Esse aqui é uma representação já final desse dado da forma como o cliente deseja, né? E assim, aí nesse contexto, como eu falei antes, assim, eu acho que existe uma necessidade de a gente criar uma nova etapa de sincronização, né? A gente ia consultar essas tabelas que foram coletadas, né? E passar esses dados agregados, né, e agrupados, a gente ia passar isso para dentro desse dado warehouse, né? Então, por exemplo, a gente ia conseguir coletar as bases de dados lá, o FRN, o NB, ou a própria base final para gerar indicador disso, né? A gente ia pegar essas consultas, né, agrupadas, né? Então a gente já ia trazer ela num formato já pronto para esse DW, né? E ia jogar dentro do Data Warehouse, né? E aí a gente tem algumas soluções que já existem para esse tipo de geração de relatório, geração de indicador, plot de gráfico, enfim, já tem, por exemplo, a gente já usou lá no projeto o Elastic e o Kibana, né? O Elastic ele é uma base indexadora, né? E o Kibana é um front que ele usa justamente para fazer esse plot, né? Então ele pega os dados que tiverem índice, ele consegue agrupar, criar filtros, né? E fazer o plot disso. E a gente tem também o Grafana, que o Grafana ele tá assim, ele tem mais possibilidades, né? Eu vou explicar os prós e os contras de cada um lá que eu consegui analisar, né? Esse aqui é o Kibana, né? Para quem já usou o Elastic, né? O Elastic ele deixa um endpoint para você aberto, né? E você faz as operações que você quiser, de post, get, né? Lá, segundo os índices que você tem. E o Kibana ele consegue ser praticamente todo via interface gráfica, né? Então ele sobe lá na porta que você quiser, você aponta qual é o índice, qual é o caminho do índice, né? E ele já busca tudo, né? E ele também cria um índice próprio para poder fazer essa montagem, né? Ele já tem algumas coisas já prontas, né? Plot de gráfico, filtragem também. Ele é bem rico, né? A interface dele, né? Aí. Aí a gente tem aqui, né, os pontos positivos do Elastic com Kibana é desempenho, né, em cima da base Elastic ele é bem rápido, e a gente tem uma grande variedade de charts, e os pontos negativos é que o Kibana ele suporta apenas o índice Elastic. Eu não sei se ele suporta, se as versões pagas, né, da suíte ele suporta outras entradas de dados, mas assim, as que eu já vi para usar a parte free, né, toda ela suporta só índice do Elastic, né? E também tem a questão de segurança, né? Porque o endpoint, né, do índice do Elastic, ele fica aberto.
né? Ele não existe uma autenticação na versão free dele também, né? Na versão open source. Então, para você colocar, para ser um relatório interno, por exemplo, ele é interessante, né? Você saber que dentro da sua instituição você pode ter até uma visualização de quem é que fez essa alteração, né? Mas exatamente, a autenticação é paga. Assim, a parte de relatório interno, né? Se você quiser expor o Kibana internamente, exatamente. Se você quiser expor internamente, ela funciona, né? Tranquilo, mas para alguns casos, né? Por exemplo, se ele não fechar por faixa de IP, corre risco de alguém que fizer uma chamada lá de um post da vida, de um delete da vida, ou alguma coisa, pode alterar ou remover um índice que você tenha colocado, indexado lá, né? Então, tem os prós e os contras, mas é bem rápido, né? O Grafana, ele tem assim uma conjunto de data sources maior, né? Sim. Mas senha que você fala? Enfim, vamos seguindo. Só um usuário, tá. Oxe, o Edmilson está sem microfone, né? Não, é porque eu não tô querendo falar no meio da fala dele. Tranquilo. Não, pô, mas isso aqui não é uma ter... aula, não, pô. É mais informal mesmo, Mas dá para falar. Mas até o que você falou do Kibana é isso mesmo, tá? Ele só funciona com o Elastic, e ele só funciona, cada Kibana, numa versão do Elastic. Então, o Kibana 7.3 não funciona com o Elastic 7.2. Não, o Kibana só fala com o Elastic e com a versão dele, a versão par dele. Assim, o Kibana e o Elastic, eles são uma solução muito legal, só que tem seus prós e contras, né? Igual o Jean falou na outra apresentação também, que não tem bala de prata, né? Tem que ver o uso, né? Se encaixa. O Grafana, ele tem mais data sources, né? Que ele disponibiliza. Então, a gente pode fazer geração de semelhante, né? Gerações de relatórios semelhantes ao que o Kibana faz, mas puxando isso de um post, por exemplo, um banco relacional, né? Um MySQL da vida. E ele também suporta via Elasticsearch, né? Eu estava vendo, parece que também ele suporta via... você pode passar uma API para ele, né? E ele também fazia a geração em cima dos dados que tem nessa API, mas essa parte da API eu deixei de lado por enquanto. Né? O ponto positivo também é que ele suporta a autenticação, né? Eu posso criar determinados relatórios, né? Um conjunto de relatórios e criar uma hierarquia de usuários para ele, né? Para determinadas pessoas terem acesso a determinados relatórios ou dashboards, né? Ponto negativo assim que eu vi, tem essa parte do banco de dados relacional, né? Porque o banco relacional ele não é uma... Se você não estiver apontando isso para uma base que já está tratada para ser um DW, né? Ele pode ocasionar um desempenho baixo, né? Então, assim, a gente demorar, igual a gente faz, por exemplo, count, agregação. Se a gente não souber o índice que a gente está usando nas tabelas, isso pode onerar bastante a consulta, né? Então, assim, novamente, ele tem uma abordagem mais ampla com relação aos data sources, só que é mais restrito. Assim, a gente perde um pouco em relação a desempenho se a gente não tomar cuidado com esses pontos, né? Tem outro ponto também em relação ao negativo que eu não coloquei aí, que é relativo, né? Que é a questão assim que o Grafana ele é muito utilizado para administração de logs, assim, né? Ele tem uma abordagem de linha do tempo, né? Que ele fica atualizando sozinho periodicamente, pode ser a cada 5 segundos, a cada 10 segundos, um dia, enfim. Mas eu vejo assim que o uso dele tá muito mais para a parte de análise de log de sistema no geral do que o Kibana, né? O Kibana ele é utilizado também para isso, mas eu vejo que assim ele é mais amigável a interface dele para uso de monitoria do sistema, e o Kibana
ele já consegue ser mais direcionado para o usuário final, né? Tem algumas interfaces, né, nas versões mais novas do Grafana que ele aceita alguns plugins para você conseguir mudar essa interface, né? E aí também o pessoal usa isso de várias formas. É questão de mexer mesmo, né, para adequar. E aí vem uma proposta, né, uma pseudo-proposta para discussão e debate aqui também, né, que eu tinha pensado, que era assim, com essa criação de um pipeline dentro do Morbid, né, da execução de um pipeline, a gente podia, por exemplo, né, coletar a base de um parceiro, aqui eu dei o exemplo do Lattes, né? Quando ele coleta, ele automaticamente cria essa base interna chamada base Lattes, né? E aí vai colocar os dados lá, né? A gente sabe o formato que está vindo, né? A gente sabe que a gente está trazendo, por exemplo, uma estrutura de XML, um JSON, ou o dado de fato que está vindo da base, né? A gente está trazendo isso. E aí a gente ia colocar uma etapa a mais nesse pipeline, que seria a criação das consultas, né? Que a gente ia pegar dessa base que foi indexada, né? E agrupa isso e joga no DW, né? E aí o Grafana iria consumir esse DW e exibir o relatório, sei lá, com filtros ou coisas específicas para cada tipo de relatório, né? Um ponto positivo também que poderia ser assim, a possibilidade de agregar outras bases. Então, eu poderia fazer um discriminador, né? Então, assim, eu ia fazer essa consulta para a base do Lattes, pegando, por exemplo, quantidade de produções por pesquisador, né? E aí eu poderia fazer isso em outras bases também. Então, ia ter do Lattes, ia ter do Scopus, ia ter as que tem no Scupira, né? Eu ia ter vários dados no mesmo formato com o discriminador indicando qual era a origem e fazer um relatório em cima disso, né? Então, assim, isso é uma proposta, né? E aí aqui eu tenho uma interface lá do Grafana também, né? Esses dados que eu tinha pego aqui para esse painel, eles são dados que tem, depois no final eu vou mostrar também o site, que é o site chamado data.world, né? Que ele tem um conjunto de datasets de dados abertos, né? Tem conjunto de dados que são abertos, tem conjunto de dados que você pode pagar, sim, diversas coisas, né? Esses dados aqui, ele é um conjunto de dados de 2006 a 2016, que eu não peguei tudo para plotar, porque senão ia demorar um horror para fazer isso, mas assim, é um conjunto de dados de crimes que aconteceram em Nova York num período de 10 anos, né? Então, assim, ele jogou isso numa planilha e aí eu importei para dentro de uma base lá no Postgres e fiz a agregação lá, né? Fiz os agrupamentos. Aí ele tem um Query Builder, né? Assim, já para quem não quiser trabalhar com SQL, tem a possibilidade de fazer o Query Builder, né? E aí tem as formas, já tem alguns tipos de visualização que ele já disponibiliza, né? Ele tem plugins, tem várias coisas que dá para fazer com ele, né? É questão assim de gastar-se um tempo em verificar quais abordagens são melhores para determinados relatórios, né? E no caso, isso foi o que Jean falou hoje lá na Daily, né, Adelino? Para tentar resolver o problema do Brandon. Vou usar o Grafana, não é isso? Ou estou errado? Ou eu já estou bêbado? Eu estou tentando lembrar exatamente. Eu acho que o ponto lá do Brandon não era esse. Foi o GraphQL. GraphQL, exatamente. O GraphQL, GraphQL. Foi mal. Exatamente. Aí, assim, acender a luz aqui que tá escuro já. Esse aqui é uma das interfaces dele, né? A gente tem tipos de plot de gráfico também, da mesma forma que o Kibana tem um catálogo, né, de plots de gráfico, o Grafana também tem. E isso aqui foram os dois. Aqui, assim, eu tenho dois. Eu já mostro rodando, né? Eu tenho dois gráficos que eu coloquei, né, que eu plotei. Um eu agrupei por bairro, né? E o outro eu agrupei por tipo de crime, né? Então, assim, lá em cima você tem o bairro, né? Por exemplo, o Queens teve 10.400 crimes nesse período de tempo.
E aí embaixo tem os crimes do Queens, né, especificado por tipo. Então, desses 10 mil, sei lá, a gente teve assédio sexual, teve fraude, roubo, enfim, tem... Segundo o dado que foi colocado, a gente tem como fazer esse tipo de agrupamento, né? Foi o Cris, esse daí. Foi o que foi, o menino que mora logo ali, né? Eu fiz esse dado, ele tá assim, crescente, porque eu tive que fazer um fatiamento lá nos dados, né? Ele tinha, sei lá quantos mil registros, e aí eu tive que tirar, tipo, peguei só 20% dos dados, porque senão ia onerar muito, assim, eu não tinha criado índice, não tinha nada, e eu disse, não, vou usar só uma fatia mesmo aqui. E aqui, se vocês olharem aqui em cima, ele tem um período de tempo, né? Aí isso aqui ele está pegando de hora e de hora, né? É um timestamp lá. Isso aqui no banco, se você estiver usando Postgres, ele tem que ser também um timestamp, né? E deixa eu ver se vê aqui. Pronto. E lá no Where, ele tem esse campo aqui, né? No Where, você coloca qual é o campo de data hora e você especifica com esse cifrão aqui que esse campo é o que vai ser usado nessa filtragem de tempo, né? Aí ele vai passando, né? Ele vai gerando todo o conjunto, né? De plots, né? Eu vou mostrar aqui, aí eu vou abrir para perguntas, tá? O Grafana ele abre sempre na porta 3000, né? Local, aí como assim ele tem eu posso criar uma dashboard, posso gerenciar dashboards, eu posso criar gráfico, né? Eu já criei um aqui que foi o de Nova York. E aí ele tem números por bairro e o plot aqui segundo o tipo do crime que foi efetuado, né? E aqui eu posso fazer fatiamento, por exemplo, eu quero só de 2015 a 2017, por exemplo. Aí ele gera de 2015 a 2017, né? É isso. E mostrando também lá o site lá do Data World, né? Esse aqui foi o dataset que eu peguei para fazer esse teste, né? 2006 a 2016. E isso aqui era uma coisa, depois eu quero ver se alguém sabe. Assim, eu estava procurando também uma forma de colocar em tela arquivos CSV, né? Nesse formato, né? Para você chegar, eu quero dar uma visualizada. Você vê o dado ou você baixa o CSV, né? Então, mas assim, esse site ele tem muito dado que é bom para você fazer teste. Inclusive ele abre umas chamadas aí para quem quiser ajudar no cruzamento de dados lá para o Covid também, né? Tudo. É um site legal para olhar. E aí, algum questionamento, dúvida, sugestão? Comigo, não. Jean. Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns. Então segue o jogo, Dadog. Parabéns, ainda não. Terminou? A gente fechou não. Agora, né? As dúvidas. Então. Eu fiquei triste com o Jean. O Jean tava tão ansioso, parece aquela criança que quer ir pro parque. Decepcionei, né, Jean? Eu tava sem mutar aqui, sem conseguir desmutar o microfone. Agora foi. Não, legal a apresentação, gostei. Legal. Uhum. Só que como tu falou, né? O Elastic não é essa base prática. A gente pensa que todo mundo tem que indexar dados no Elastic para tudo, para ser nosso banco indexado, uma coisa. Ele tem um propósito legal, massa. Uhum. Mas, como eu falei a vez passada, né? Cada um tem um propósito diferente, né? Exatamente. Tem mais de 10 tipos de bancos do ciclo relacionados de fato. Cada um tem seu propósito, sua finalidade e tudo mais. Mas, assim, eu achei que tem uma proposta muito legal, muito massa. Mas
como o propósito dele, né, até como base que ele propõe lá no site, né, é que ele seja um banco nativo, né, nativo dele é esse cluster. Então, ele tem alguns coisinhas que tem a consideração de fato. Como você falou, ele nasceu com uma proposta um pouco de logs, um pouco de algo temporal, né, que... Eu já ia falar isso, que lá na B2W a gente usava ele mais para log e para ficar tipo logando as transações dos parceiros, né? Mas a gente não usava ele como banco principal, não, porque não dava. Então era só mais para logar, tipo, o cara comprou alguma coisa, aí logava, entendeu? Fazia o log, mas só para guardar log mesmo. E o mais importante, na minha fala, que eu trago no final, é que ele é muito legal, show, tem muitas coisas boas, tem. Mas, cara, se você criar um índice errado, ou não manter esse índice dele, da forma que ele espera que esteja, bicho, você vai ter muita dor de cabeça. Então, assim, não é porque eu quero ter Elastic e tudo mais, se eu montar o errado o índice, mudar algo dele errado, você vai ter mais dor de cabeça do que vantagens com o uso dele. É só assim, esse cuidado. Eu acho assim também. Até a gente tinha conversado na outra, né? Sobre o case lá que eu tinha visto da OLX, né? Que o OLX diz, você tá com esse índice aqui, tá pequeno, tá fácil de manusear, é tranquilo. Quando você começa a encher ele com coisas que não tem relação uma com a outra, ele começa a virar um monstro, né? Mas, assim, é a ferramenta fantástica também para o propósito dela, né? Eu acho, assim, que essa apresentação também tem mais, assim, com relação a gente ver que existe a possibilidade da gente colocar a automatização da geração de indicadores, sabe? Assim, com a estrutura que a gente já tem, né? Então, a gente não precisa ter que instalar um banco novo nem nada. A gente precisa só alterar uma estrutura aqui e outra ali para conseguir fazer 80% da coisa, sabe? Tem essa questão também. Ferramentas, plugins, a comunidade do Grafana também, ela tem muita gente mexendo, né? Muita gente colocando coisa nova também, né? Então, é sempre bom dar uma olhada, né? Ver se atende. Só mandei um link aí, eu fui olhar aqui o Grafana, né? Que é para baixar e fazer umas brincadeiras com ele também. E aí eu vi que tá tendo um congresso do Grafana. Vocês viram isso? Vai até dia 29? Eu não vi. Tá. Mandei o link aí Eu vou dar no uma. chat. Tá bom. E Brandon, você vai falar, Brandon? Quero sua opinião aí, cara. Por mim tá ok, cara. Parabéns. Beleza? Deixa eu parar a gravação, então.